Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre representações gráficas. Representações de algumas coisas da álgebra, mas representadas graficamente. Para a gente entender essa ideia, primeiro a gente precisa saber qual é o plano de fundo dessas representações gráficas. René Descartes, ele é mentor da ideia do plano chamado plano cartesiano. O que é esse plano cartesiano? Eu tenho duas retas que são perpendiculares, e essas retas perpendiculares, ele sugeriu que a gente marcasse um ponto, e esse ponto aqui, ó, como o meu exemplo do ponto P, ele vai estar da seguinte forma: eu vou ter uma distância horizontal do ponto de encontro dessas retas, e eu vou ter uma distância vertical. E ali eu consigo localizar o meu ponto. É uma ideia que é muito usada num jogo chamado Batalha Naval. Provavelmente vocês já ouviram falar, se vocês não jogaram, alguns já jogaram. E qual é a ideia do Batalha Naval? A gente conseguir localizar alguma coisa ali no tabuleiro com a ideia de afundar os navios do seu adversário. É a ideia que é feita aqui. É um sistema de localização. E aí eu tenho uma distância horizontal e uma distância vertical. A esse ponto de encontro nessas retas perpendiculares, a gente vai chamar de origem. E aí a marcação desse encontro, a gente vai chamar de que é uma marcação que é um ponto de 0, 0. O que vai significar isso? Como essas retas perpendiculares elas estão se encontrando numa coisa chamada origem, ali é uma representação de todos os números reais. E naquela origem é a marcação do zero. Então, nesse eixo horizontal, o que eu vou ter? À esquerda, aqui, ó, à esquerda que eu estou refletida ali na câmera, eu vou ter, antes do zero, eu vou ter todos os números que são negativos. Então, eu venho do menos infinito até o ponto zero. Depois do zero, eu vou ter os números positivos, representando toda a reta numérica dos reais. Para o eixo vertical é a mesma ideia, mas é como se eu descolasse o eixo horizontal e virasse. Então, para cima eu vou ter todos os números que são positivos, vai até o mais infinito, e para baixo eu vou ter todos os números negativos. E ali a gente consegue localizar pontos nesse plano cartesiano. Há uma ideia também usada em geografia para latitude e longitude. Apesar deles falarem uma ideia meio louca, mas vocês vão ver que encaixa ali sobre as distâncias horizontais e a distância vertical. Pensa no meu plano cartesiano. Esse plano que eu coloquei aqui, ele está marcado com números inteiros. Olha como é que funciona. Eu tenho antes do zero, que está para lá, todos os números negativos. Depois do zero, os números positivos. Acima do zero, os positivos. Abaixo do zero, os negativos. E esses eixos, eles recebem nomes para localização. O eixo de baixo, o eixo horizontal, é chamado eixo X, que é o eixo das abscissas. O eixo de cima, que esse eixo aqui é o vertical, é o meu Y, que ele é chamado eixo das ordenadas. A localização do ponto, que vai ter uma posição em relação ao eixo das abscissas, uma posição em relação ao eixo das ordenadas, é chamado par ordenado. Então, como o próprio nome diz, é um par que a ordem vai importar na hora de eu representar esse ponto. Olha aqui o meu exemplo. Marquei 3 pontos nesse plano cartesiano, os pontos A, B e C. O ponto A, ele está numa distância de 4 pontos na horizontal e uma distância de 2 pontos na vertical. Então, o par ordenado de localização dele é 4 e 2. Então, é sempre horizontal e depois o vertical. Então, vai ser sempre o X, porque ele é o eixo horizontal, e o Y em seguida, que é o eixo vertical. O meu ponto B, ele está na parte negativa, tanto do X quanto do Y. Então, eu andei 5 casas para antes do zero e eu desci 3 casas. O meu sistema de localização dele vai ser menos 5 e menos 3. O ponto C, eu andei uma casa para depois do zero na horizontal e eu desci 2 casas na vertical. Localização 1 e menos 2. Entendido isso, deixa eu voltar aqui o slide. Entendido isso, que vai ser o plano de fundo da nossa aula, porque a gente vai localizar algumas coisas nesse plano cartesiano, a gente vai entrar na avaliação de grandezas. Para isso, vamos relembrar as grandezas que nós já aprendemos no ano passado. A gente tem relações entre duas grandezas. Grandezas é o que a gente vai medir determinadas coisas. Então, eu tenho grandezas que podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Qual é essa ideia?
As grandezas que são diretamente proporcionais são aquelas que o aumento de uma leva ao aumento da outra. E o decréscimo de uma leva ao decrescimento da outra. Então, elas têm o movimento que se acompanham. Enquanto as grandezas inversamente proporcionais, o movimento não é acompanhado. Quando uma cresce, a outra decresce. Por exemplo, eu posso dizer que são diretamente proporcionais a distância e o tempo. Para quanto mais longe eu preciso ir, mais tempo eu demoro. Então, os dois estão tendo um aumento que são proporcionais. Agora, pensa em velocidade e tempo. Quando eu aumento a minha velocidade, menor é o tempo que eu demoro para chegar em determinado local. Então, a velocidade e o tempo vão ser grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma cresce, a outra decresce. Mas como é que a gente representa isso graficamente? Como é que a gente identifica o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional e as grandezas que não têm relação de proporcionalidade? Pensa no seguinte, o número de voltas ao redor de uma praça e metros percorridos. A gente tem a ideia de que quanto mais voltas eu precisar dar ao redor de uma praça, mais metros eu vou percorrer. Então, pega essa minha tabelinha aqui de exemplo. Eu vou representar por x o número de voltas e y a quantidade de metros. Por quê, Priscila? Só para a gente ter uma avaliação em relação ao eixo x. E pensa que quanto mais voltas, mais metros eu percorro. Pega aqui acompanha meu raciocínio. Eu tenho, se eu der 0 voltas, eu vou andar 0 metros. Agora, suponha uma praça que tenha perímetro de 600 metros. Se eu der uma volta, eu vou percorrer 600 metros. Se eu der 2 voltas, ó, se eu der 2 voltas, eu percorro 1.200. Se eu der 3 voltas, eu vou percorrer 1.800. 4 voltas, 2.400. Vocês estão vendo que os dois estão crescendo junto, que já era a ideia que a gente tinha. Se eu dou mais voltas, eu ando mais metros. Mas antes de eu colocar isso graficamente, vamos olhar a relação numérica disso. Repara que quando eu dobro o número de voltas, eu dobro a quantidade de metros. Ó. De uma volta para 2 voltas, eu dobrei. A quantidade de metros de 600 para 1.200, eu também dobrei. Se eu triplico o número de voltas, eu vou triplicar o número de metros. Então, ó, do 1 para o 3, eu multipliquei por 3, eu tripliquei o número de voltas. Do 600 para o 1.800, eu também tripliquei a quantidade de metros. Vou representar isso graficamente. Ó. Eu falei que o x era o número de voltas. Então, pelo meu exemplo, o x vai do 0 até o 4. Marcadinho aqui. O y era o total de metros. Então, os pontos que a gente encontrou correspondentes eram 0, 600, 1.200, 1.800 e 2.400. Marquei eles no eixo vertical, ó, que tá para cá. O que mais que a gente vai fazer? Agora a gente vai marcar esses pontos, ó. Começo pelo ponto 0, 0, porque são 0 voltas e 0 metros. O meu próximo ponto está aqui em cima, 1 e 600, uma volta, 600 metros. O próximo, 2 e 1.200, 2 voltas, 1.200, e assim por diante. Observa o que está acontecendo com o meu gráfico. Eu aumento o x, ó, que está aumentando aqui no eixo horizontal, e ao mesmo tempo eu aumento o y. Quando eu tenho essa relação de aumento dos dois ao mesmo tempo, eu consigo visualizar que grandezas que são representadas assim são grandezas diretamente proporcionais. Mas atenção, não necessariamente a relação de proporcionalidade precisa ser linear. A gente está vendo aqui que é uma linha reta, mas não necessariamente ela precisa ser linear. Existem relações de proporcionalidade que não são lineares. A gente vai ver um exemplo aqui agora. Velocidade e tempo. A gente tem a ideia de que velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Então vamos numa tabelinha para a gente poder pensar sobre isso. Imagina que eu tenho uma distância fixa, que eu não sei de quanto é que é, mas eu falo o seguinte, se eu percorrer essa distância numa velocidade de 20 km por hora, eu demoro 20 horas para percorrer essa distância. Se eu fizer numa velocidade de 40 km por hora, eu demoro 10 horas. Se eu estou aumentando a velocidade, meu tempo está caindo. Se eu demorar 80 km por hora, eu vou demorar 5 horas. Olha a relação numérica entre eles. Se daqui para cá, na velocidade, eu dobro a velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo? Ele vai cair pela metade. Porque se a relação é inversa e eles são proporcionais, tem que acontecer operações inversas, mas com o mesmo valor, porque senão eles não serão proporcionais. Então, se eu multiplico por 2 a minha velocidade, eu divido por 2 o tempo. Olha aqui, do 20 para o 80, eu multiplico por 4 a minha velocidade. O que vai acontecer com o tempo? Eu preciso dividir por 4 para manter a proporcionalidade. Vamos montar esse gráfico. Ó.
Observa que se eu marcar todos os pontos do meu gráfico, todos os pontos que a gente encontrou de relação no meu gráfico, eu não consigo formar uma linha reta. Mas não é por isso que eles deixam de ser proporcionais. Eles são proporcionais. A gente verificou numericamente que eles são proporcionais. Mas qual é a questão aqui? Eu não consigo formar uma reta. Essa aqui é um outro tipo de gráfico que a gente vai ver mais pra frente, só pra gente ter ideia. Mas a relação entre o x e o y é uma relação diferente. Ó, eu tô aumentando o x. O que tá acontecendo? Eu tô saindo do 20, ó, tô pra cá, do 20 pro 40, pro 60, pro 80, pro 100. O y correspondente, ele tá caindo. Ele vai do 20 pro 10, pro 5, pro 4 e assim por diante. Então, por isso que eu vou dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais. Mas existem grandezas que não têm essa relação de proporcionalidade, que elas não são nem diretas nem inversamente proporcionais. Existe uma queda, um aumento junto ou separado, mas não existe uma proporcionalidade entre elas. Por exemplo, lado e a área do quadrado. Pensa no seguinte, como é que eu calculo a área de um quadrado? É lado ao quadrado. Então, eu coloquei aqui um exemplo, 3 exemplos de lados de quadrado. Um quadrado de lado 1, um quadrado de lado 2 e um quadrado de lado 3. O quadrado de lado 1 vai ter área 1, 1 ao quadrado. O quadrado de lado 2 vai ter área 2 ao quadrado, que é 4. O quadrado de lado 3 vai ter área 3 ao quadrado, que é 9. Lembra que a gente tem que procurar uma relação numérica do que acontece com um acontecer com o outro para eles serem proporcionais? Vamos ver se isso acontece? Se o meu lado, que é 1, eu dobro ele, eu multiplico por 2, para que fosse proporcional com a área, ou eu teria que dobrar, ou eu teria que dividir por 2. Não é o que acontece. Ó. A área sai do 1 para o 4. Não existe proporcionalidade entre eles. Quando o meu lado sai do 1 para o 3, que eu estou triplicando o meu lado, a minha área, para que fosse proporcional, ela precisaria ou ser triplicada ou ser dividida por 3. E não é o que acontece. Ó. Sai do 1 para o 9. Então, essas são grandezas não proporcionais. Olha aí meu exemplo. Nada proporcional. Vimos isso graficamente. Agora, equação. A gente veio numa sequência aprendendo como é que a gente resolvia a equação. A gente viu a equação com duas incógnitas. E aí, a gente vai ver como é que a gente representa equações com duas incógnitas naquele plano cartesiano, que é uma representação gráfica. E, em seguida, como a gente resolve graficamente um sistema de equações do primeiro grau, que foi o assunto que a gente abordou na nossa última videoaula. Então, a primeira coisa, a relação entre as variáveis em uma equação do primeiro grau é sempre linear, que é aquele gráfico que a gente viu no diretamente proporcional. É sempre linear a relação entre eles. Então, se é linear, vai ser representado por uma reta. Pela geometria, tem um postulado que nos garante que entre dois pontos distintos passa uma única reta. O que isso significa? Significa que, para eu determinar uma reta, eu preciso apenas de dois pontos. Então, para eu representar uma equação do primeiro grau, que é representada por uma reta, eu preciso apenas de dois pontos marcados no plano cartesiano que eu tenha certeza que existe uma única reta que passa por ali, é uma relação de unicidade daquela reta. O par ordenado x e y vai representar os valores que são as possíveis soluções daquela equação do primeiro grau com duas incógnitas. Como é que eu vou saber quais são os valores que são as possíveis soluções, Priscila? Que conta que eu faço para isso? Se você tem uma equação com duas variáveis, você atribui valores para a variável x, faz a conta e descobre quem é o valor de y correspondente. Porque se elas estão numa equação do primeiro grau, eu sei que existe uma relação de linearidade entre elas. Então, consigo colocar um valor, consigo descobrir quem é o valor correspondente, consigo marcar no gráfico, vai ficar lindo. Olha esse meu exemplo. Considera uma equação x mais y igual a 4. Eu estou dizendo que eu quero dois números que não necessariamente precisam ser naturais. A gente tem um apego pelos números naturais que parece que são mais fáceis para a gente pensar, porque eles não são negativos, eles não têm vírgula, eles são lindos e maravilhosos. Mas assim, não precisa ser natural, em nenhum momento ele diz que é natural. Eu preciso de dois números que somados deem 4. A gente pode pensar em infinitos números, já que eu estou pensando nos reais, que somados deem 4. Mas o que eu vou fazer? Eu vou atribuir alguns valores para que a gente consiga montar um gráfico. Então, olha só. Se eu atribuir, por exemplo, a x o valor de menos 2, vou lá na reta. Quem é que tem que adicionar menos 2 para chegar a 4? 6. Então, o par ordenado, que seria uma possível solução para aquela equação, seria o par ordenado menos 2 e 6. E a gente pode ir fazendo isso com vários valores. Uma coisa importante da gente lembrar é o seguinte: se a quantidade de equações que eu tenho ela for menor do que o número de variáveis, eu não consigo encontrar a solução daquilo. Então, eu tenho uma equação para duas variáveis.
Essa única equação com duas variáveis vai ter infinitas soluções. Então, eu consigo determinar algumas dessas infinitas soluções, mas não existe uma solução única para aquilo. Então, é isso que a gente está fazendo. Aqui tem outros exemplos dos valores de x e como é que a gente acha os valores de y. Sempre substituindo na equação e fazendo o nosso cálculo. Com essa tabela dos pares ordenados aqui, ó, a gente vai montar o nosso gráfico. Olha como é que fica o nosso gráfico. Tem uma reta, todos os elementos que fazem parte dessa reta, todos os pares ordenados por onde essa reta aqui, ó, passa, todos esses pares ordenados são do tipo aqui, se eu somar o valor do eixo horizontal com o valor do eixo vertical vai dar 4. Então, todos os pontos por onde essa reta passa são pontos que, somando as coordenadas do par ordenado, vai dar sempre 4. Sendo esses valores naturais ou não, inteiros ou não, racionais ou irracionais. Tá, se uma única equação representa uma reta, se eu tiver um sistema de equações, vão representar duas retas, porque a gente está trabalhando com sistemas de equações com duas variáveis. Então, eu vou ter duas retas para representar no meu plano cartesiano. Qual vai ser a ideia? Eu vou ter uma reta para cada equação e aquele ponto de encontro das retas vai se referir à solução do meu sistema. Vocês aprenderam como a gente resolve um sistema de equação do primeiro grau por alguns métodos resolutivos, seja método de tentativa e erro, método da substituição, método da adição, viram lá um monte de método para resolver. Aqui a nossa ideia é que a gente olhe o gráfico e consiga identificar aquela solução daquele sistema. E um detalhe, nem sempre o meu sistema tem solução. Então, o ponto de interseção da minha reta vai ser o ponto de solução do sistema. Por quê? Se uma reta que representa uma única equação com duas variáveis tem infinitos pontos, eu tenho duas retas com infinitos pontos, a solução do meu sistema é o ponto que resolve as duas retas ao mesmo tempo, que está nas duas retas ao mesmo tempo. Por isso que o ponto de interseção é a minha solução do sistema. Para isso, é importante a gente lembrar que existem as posições relativas das retas. Se eu estou duas retas no mesmo plano, elas podem ser concorrentes. O que são as concorrentes? São as que se encontram num único ponto. Elas podem ser paralelas, ó, que são aquelas que nunca vão se encontrar. Elas têm a mesma angulação. Elas podem ser coincidentes, é quando eu tenho como se fosse uma reta em cima da outra. Na verdade, é uma única reta que a gente representa por várias formas. Vamos ver como é que funciona essa solução gráfica, vendo os gráficos e analisando. Olha o meu primeiro exemplo. Eu tenho duas equações, x menos y igual a 2 e 2x mais y igual a 13. O que eu vou fazer? Vou montar uma tabelinha com valores para x e achar os valores correspondentes de y, para que eu consiga montar uma reta. O que a gente já sabe que a gente falou antes? Para eu montar uma reta, é necessário que eu tenha apenas 2 pontos. Então, eu vou fazer uma tabelinha muito mais curta do que aquelas anteriores, marco 2 pontos, consigo traçar minha reta. Então, olha, para minha primeira equação, que é x menos y igual a 2. Se eu colocar aqui x vale 3, o y vai ter que valer 1, então para ordenado 3, 1 resolve essa equação. Se x valer 4, o y vai ter que valer 2, para ordenado 4 e 2 é a solução dessa equação, consigo desenhar através desses 2 pontos. Faço a mesma coisa para a minha próxima equação, que é 2x mais y igual a 13. Se eu colocar que o x vale 13, eu vou fazer 2 vezes 3, 6. Para dar 13, eu tenho que somar 7. Para ordenado, eu estou aqui na frente, 3 e 7. Se o x valer 4, 2 vezes 4, 8, para 13, 5. 4 e 5, solução desse sistema. Vou desenhar essas minhas retas, ó. Desenhei exatamente com os pontos que a gente marcou. Observa que os pontos aqui, ó, estão as bolinhas bem fixadas para a gente saber quais pontos que a gente marcou. Passei a reta, observa o meu gráfico. Essas retas se encontram nesse único ponto, que é o meu ponto P. Então, o meu ponto P é solução do meu sistema, é uma solução única. E quais são as coordenadas desse ponto P? Claro que numa malha quadriculada é muito mais fácil a gente enxergar. O ponto P tem abscissa 5 e ordenada para lá, e ordenada 3. Então, a solução desse sistema de equações, se a gente tem que resolver as equações, sai graficamente. A solução vai ser x5 e y3. Olha que coisa linda. Muito mais fácil fazendo gráfico, quando a gente sabe desenhar o gráfico, logicamente. Né? Olha um outro exemplo. X mais y igual a 3 e x mais y igual a 0. Antes de eu sair desenhando, eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Como é que eu falo
que eu tenho dois números que uma hora eu somo dou 3, outra hora eu somo dá 0. Tem alguma coisa errada aí que não está certa. Então, eu não posso somar os dois mesmos números e uma hora dá 3 e outra hora dá 0. Então, a gente espera que esse sistema não tenha solução, porque não vão existir dois números que mudem a soma deles na hora que eu quiser. Mas para a gente mostrar isso graficamente, olha como é que vai funcionar. Vou descobrir qual é a reta que soluciona a minha primeira equação. Então, eu tenho x mais y igual a 3, atribuo valores para x, se x valer 0, y vale 3, se x vale 3, y vale 0, tenho dois pontos aqui, ó. Consigo desenhar a reta. Para a minha segunda equação, se x vale 0, y também vale 0, e se x vale 1, y vale menos 1 para a soma da 0. Olha aqui o meu desenho. Olha como é que estão as minhas retas. As minhas retas estão paralelas. Se o ponto de interseção é a solução e eles não se interceptam, vai ter solução esse sistema? Não, esse sistema não vai ter solução. Não tem interseção, não tem solução. Terceiro exemplo, que a gente vai depois amarrar esse aí e juro que vai ficar lindo. Terceiro exemplo, eu tenho x mais 2y igual a 1, 2x mais 4y igual a 2. Fazer o mesmo esquema, ó. Colocar dois pares ordenados e descobrir dois pares ordenados. Então, quando x vale 0, y vai valer meio, fiz substituindo nessa primeira equação. Par ordenado 0 e meio. Quando x vale 1, y vale 0, par ordenado 1 e 0. Próxima equação. Quando x vale 3, y vale menos 1, par ordenado 3 menos 1. Que conta que eu estou fazendo? Estou substituindo aqui, ó. Coloco um valor para x, faço a conta e acho y. E se x vale 1, y vale 0, achei esse par ordenado. Na hora da gente desenhar, a gente vai perceber que as retas, elas passam exatamente no mesmo ponto, como se tivesse uma reta em cima da outra. Então, essas retas são chamadas de coincidentes. E a gente conseguia identificar se a gente olhasse com um pouquinho mais de atenção para as nossas equações. Olha a minha primeira e minha segunda equação. A primeira é x mais 2y igual a 1. Se eu pegar a primeira equação e multiplicar toda por 2, usando aquela propriedade, aquele princípio multiplicativo da equação, eu vou chegar a 2x mais 4y igual a 2. Ou seja, eu tenho a mesma equação representada de forma diferente. Por isso que eu só encontro uma reta. Então, a gente vai dizer que esse sistema, que todo par ordenado que satisfaz a primeira equação, satisfaz a segunda. Então, eu tenho infinitas soluções. Então, o que a gente viu? A gente viu retas concorrentes, paralelas e coincidentes. Essas retas indicam como vai ser o meu sistema de equações, qual é o tipo de solução dela. Então, vou voltar aqui, ó, 2 slides, vou voltar muita coisa. Eu quero que vocês observem um gráfico. Ó. Esse aqui, ele tem solução, e tem uma única solução. Então, a gente vai dizer que ele é possível porque ele tem solução. E que ele é determinado porque eu consigo determinar a solução. Então, é quando a reta é concorrente. Quando eu tenho, ó, esse segundo exemplo aqui, que eu não tenho ponto de encontro, eu vou dizer que esse sistema é impossível. Por quê? Porque não tem encontro. Eu não consigo, não é possível eu conseguir encontrar uma solução. Ó. Não tem dois caras que uma hora somam 3, outra hora somam 0. Não faz sentido. E no nosso último exemplo, eu só tenho uma única reta, eles se encontram em todos os pontos, que é como se tivesse uma em cima da outra. Esse sistema é possível? Ele tem solução? Tem. Mas é uma só? Não, são infinitas. Então, a gente vai dizer que ele é possível e indeterminado. E com isso, a gente monta ó, essa estruturazinha de discussão de sistema. Quando eu olho o meu sistema graficamente, eu consigo discutir as soluções do sistema. Discutir não é dar a solução do sistema, é dizer se ele tem ou não solução. Então, olha só como é que fica. Ele pode ser impossível, impossível, não tem solução, retas paralelas. Ele pode ser possível, possível quando ele tem solução. Então, vamos ver em qual exemplo ele está. Ele pode ser possível, determinado, quando ele tem solução e ela é única. As minhas retas ó, são concorrentes. Ele pode ser possível quando ele tem solução, mas indeterminado porque eu tenho infinitas soluções. Ou seja, as minhas retas são coincidentes. Ok? Sobrevivemos? Espero que sim. A gente se encontra num próximo vídeo. Até mais.